Olá, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Elas. E olha, essa semana nós temos aqui um tema super, muito, hiper importante, né? Por quê? Autismo na vida adulta, porque tem muitos diagnósticos sendo feitos tardiamente, e aí muita coisa acaba se encaixando, né? Ah, então era por isso, era dessa forma que as coisas aconteciam, a minha forma de ver o mundo era essa, então muita coisa acaba fazendo sentido, por isso que nós achamos ser muito pertinentes trazer essa querida Ruth aqui para estar falando conosco sobre o autismo na vida adulta, suas diversas fases, ou melhor colocando, desafios, né? Porque tem as questões relacionais, amorosas, empregabilidade, direitos, muita coisa que permeia essa questão. Até porque, gente, nós vamos até falar mais sobre isso, o autismo não é um negócio que se pega. Ai, pegou autismo, então até uma certa idade não tinha autismo, aí pegou autismo, então agora é autista. Não, não é isso. Nós vamos entender melhor como é que é um processo de diagnóstico, porque estamos naquela fase que todo mundo é meio que doutor, né? Todo mundo dá o diagnóstico, fala, não, tem todo um processo, tem toda uma forma de se fazer um diagnóstico sobre a questão do espectro autista. Então, assim, nós precisamos entender um pouquinho melhor, né? Porque nós estamos rodeados de muitas pessoas, então como poder olhar para essa realidade, poder entender e poder, acima de tudo, respeitar e conviver com, tá ok? Ruth, querida, por favor, se apresente aqui para quem está nos assistindo. Quem é a Ruth, né? E ela veio muito bem acompanhada, gente, desse baby lindo aqui, Noah, que está a caminho. Eu estou muito feliz pela Ruth, eu conheço a Ruth já há alguns anos e fiquei, assim, muito feliz, né, de saber que ela estava aí se preparando para ser mamãe de um bebê que logo, logo vai estar aí mostrando essa carinha mais fofa, né? Sim. Eu já falei que ele, só da gente saber que ele está a caminho, já nos proporcionou muita alegria. E o nascimento dele, com certeza, vai trazer grande satisfação, né? Sim, muito obrigada, Simone, pelo convite. Para mim é uma alegria e uma emoção muito grande estar aqui, né? Simone me recebeu de braços abertos quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Estivemos cultuando, né, por muito tempo na mesma igreja. Então, fico muito contente em estar aqui e poder ter esse tempo, né, da gente compartilhar também conhecimentos e trazer mais à luz, né, sobre esse tema que cada vez está sendo mais difundido, né? Então, bom, meu nome é Ruth, eu sou psicóloga, minha trajetória acadêmica, né, começa lá no Rio de Janeiro mesmo, né, na UFRJ, com pesquisas também. Sempre me interessou muito, Simone, essa parte de inclusão e exclusão, sempre foi um pouco do que me despertava maior interesse, até relacionado mais à psicologia social. Então, eu comecei trabalhando com pesquisa relacionada à inclusão e exclusão mais socioeconômica, né, mais relacionada a essa área. E aí eu fiz uma mudança depois, já no final da faculdade, para a área escolar. Então, comecei a atuar como psicóloga escolar e fiquei atuando nessa área por 4 anos. E eu já entrei trabalhando com adolescentes. Então, eu começava ali com o Fundamental 2, assim, a partir dos 12 anos, e até os 18 anos. E aí os casos que vinham, né, para eu acompanhar, para eu apoiar em termos de adaptação curricular, né, todas essas questões, eram pessoas, né, neurodivergentes, né, depois eu explico também um pouco mais desse termo, mas em geral pessoas que tinham ali algum diagnóstico, né, de dificuldade de aprendizagem, autistas, enfim, né, disléxicos, entre outras questões, né, TDAH, enfim. E aí eu entrei nesse universo e comecei a achar muito interessante, né, essa necessidade de inclusão, né, dessa educação inclusiva, de adaptação, às vezes, de uma prova, de um currículo, para atender melhor, né, as necessidades ali de cada um. E muitas vezes nesse trabalho na escola, quando a gente ia juntar um professor, alinhar, às vezes
questões simples, assim, numa prova, né, em termos de adaptação e tudo mais, surgia assim, mas como é que vai ser depois quando ele sair da escola, né? Ele não vai ter nada para a vida, não vai adaptar nada. E aí eu ficava com aquele incômodo, sabe? Assim, tipo, meu Deus, né? Como vai ser mesmo depois, né? Com aquela provocação. E bom, né, após esse período, né, eu me mudei para São Paulo e chegando aqui, iniciando ali o trabalho também, né, já realizando pós-graduação, atuando na clínica, eu conheci, né, uma empresa que trabalhava exclusivamente com inclusão profissional. Aquilo me despertou muito interesse, porque era a provocação que eu tinha, né, e iniciei nessa trajetória que eu já estou há 9 anos, trabalhando especificamente com inclusão profissional de pessoas autistas. Nesse tempo, né, eu já tive a oportunidade de estar com mais de 500 adultos autistas, né, o que é uma amostra aí que poucos profissionais, né, às vezes têm, né, dentro de um grupo, né, em termos de trabalho, de prática. Então, hoje também a partir, né, fui me especializando nessa área. Sou coautora do livro Autismo no Adulto, da ArtMed, que ganhou inclusive um dos prêmios, né, da área de medicina, enfim, né, bem bacana e voltada para essa parte profissional. E tenho atuado como docente também sobre, né, autismo, né, intervenções ali também relacionadas a isso, em neurodiversidade. Então tem sido uma trajetória bem bacana também de constante aprendizado, né? Porque a gente vai o entendimento, né? E também questões em relação ao modelo social estão sempre, né, se atualizando. E tem sido uma oportunidade incrível, assim, que Deus tem me dado também em termos de trabalho, né, e poder de alguma maneira a gente poder gerar mudança, né, uma melhor qualidade de vida, né, na vida das pessoas que a gente está atuando, né, trabalhando junto. Poxa, que lindo, né, que experiência preciosa, né, Ruth? Sim. Mas assim, hoje em dia, né, eu acho que tem se divulgado mais, as pessoas têm falado mais, porque antigamente isso era mais abafado, escondido, não se tinha talvez os recursos, acesso às informações. Então hoje está sendo muito comum a gente ouvir sobre o autismo, e que bom, né? Que bom que isso hoje está mais acessível à informação, mas como eu falei anteriormente, muito diagnóstico tardio tem sido feito, né? E aí, assim, como é que é feito esse processo de um diagnóstico na vida adulta? Perfeito. Acho que tem muita relação também com o próprio entendimento sobre o que é o autismo, né? Que houve ali algumas mudanças importantes desde a primeira vez que foi cunhado, né? Digamos assim, em termos de manual médico. Então, da primeira descrição, né, em relação ao autismo, tinha uma percepção, né? Na época o manual médico não tinha esse olhar biomédico, né, com evidências, né, então tinha um caráter ali mais descritivo, né, experimental, enfim, então tinha ali muito forte a ideia da teoria afetiva, inclusive, né, que o autismo era majoritariamente em meninos, que o diagnóstico vinha, né, a partir de pais intelectualmente distantes, falava assim, né, então como realmente algo gerado, até uma teoria que até hoje, de alguma maneira, às vezes só aparece, que se chama mãe geladeira, isso, né, então às vezes, né, até hoje, às vezes pontualmente eu recebo às vezes mães que ficam aqui que eu fiz de errado, né, uma culpa ali muito grande, como se fosse algo ali que ela por ser distante, aquilo, né, foi no filho. Então uma culpabilização muito grande, né? Então isso foi se alterando ao longo dos anos, né?
E a primeira vez que o autismo aparece como um espectro, né, que aí é a partir de uma pesquisa ali da Lorne Young, dentro ali de uma realidade também de Londres, né, de uma pesquisa que ela fez, ela até resgata um estudo que foi feito antes com Hans Asperger, que ele descreve anos antes, né, um funcionamento de pessoas autistas, mas que sem necessariamente um atraso de linguagem, sem comprometimento intelectual, né? Então ela resgata esse estudo e traz muito essa ideia do espectro, né? Que existe um espectro dentro desse entendimento ali do autismo que pode gerar impactos muito distintos, né? Então, na DSM-4, né, a primeira vez que aparece essa ideia de espectro e do que seria a síndrome de Asperger, né, que é a primeira palavra que vem ali, que é essa ideia do autismo sem esse atraso de linguagem e sem um comprometimento em termos intelectuais. E isso acontece ali aproximadamente na década de 90. Então é algo muito recente. É novo. Então a gente pensa ali numa série de adultos, né, que hoje aqui, né, na faixa acima dos 30 e tal, né, que, enfim, tiveram a infância ali e que se chegou no manual aproximadamente em 90 até isso chegar em termos de Brasil, né, ficar claro ali na medicina e tal, então isso são anos, né. Mas ainda assim, nesse manual, ainda tinha muitas necessidades para você fechar um laudo de informações na infância. Então, tanto a DSM-4 quanto a CID-10 também, que é um pouco de depois, né? Mas que necessitava de muitas informações relacionadas à infância. E o que acontecia, né? Muitas vezes esse adulto vai, mas não tem lembrança, né, de como foi na infância, e também, aí chama esses pais às vezes não eram nem mais vivos, né, então toda uma dificuldade em gerar um laudo diagnóstico. E aí a DSM-5, né, que é o manual médico mais recente, que é de 2013, aí ele já traz critérios, né, que é possível, gera maior facilidade para você diagnosticar um adulto, né, não que ele começou a ter na vida adulta autismo, né, então autismo, a pessoa nasce com diagnóstico, ele é inato e vitalício, também não se perde, né, mas tem características ali que já facilita você conseguir diagnosticar um adulto, né, então, o diagnóstico de autismo é um diagnóstico clínico, né? Então, a partir do manual médico, agora a gente tem a CID-11 também, que vai começar a vigorar principalmente ano que vem, né? Na DSM, o diagnóstico de autismo traz essa ideia de espectro, né? Então, o impacto na comunicação, interação social, em padrões de comportamento. E ele divide em níveis de suporte, né? Então, o que é isso, né? Depender do nível de suporte que a pessoa precisa nessas esferas, na comunicação, interação social e em padrões de comportamento. Então, o nível 3, por exemplo, é o que precisa de um nível de suporte mais substancial, o nível 1 precisa de um apoio, mas assim, todos precisam de algum nível de apoio, né? Só tem essa escala. E ao mesmo tempo se tem essa ideia que é dinâmico, não é algo binário também, não é como uma régua, sabe? Ou a pessoa é muito autista ou pouco autista, não é assim. Então, às vezes tem pessoas que, né, ela vai ter um funcionamento de nível 1, mas tem questões ali que é de 2, que é de 3. Então, é muito importante, quando a gente fala de cérebro, né, buscar entender, assim, quais são as habilidades ali que podem ter maior impacto, se é função executiva, se é comunicação, enfim, e qual é a necessidade que essa pessoa vai ter, né, porque mesmo sendo do mesmo nível, a forma de apresentação é muito particular, né? Então a gente até tem uma frase que é uma máxima, que é: se você conhece uma pessoa autista, você conhece uma pessoa autista, porque é muito diferente. Não adianta as pessoas quererem colocar todo mundo numa mesma forma, Sim. Né? Até porque o ser humano, ele é único. Exatamente. Né? Eu entendo que existe ali para você chegar a um diagnóstico, você tem ali, né, alguns
sintomas, algumas formas, né, de funcionamento, enfim, que é importante olhar para isso e ter essa classificação ou esse diagnóstico, fechar esse diagnóstico. E também assim, né, o diagnóstico não é dado por uma pessoa leiga, né? Quem dá esse diagnóstico é um profissional devidamente habilitado. Por mais que você fale, mas olha, eu li, que bom, leia, se informe, vai atrás de conhecimento, mas isso não te dá, né, assim, uma propriedade para você dizer, né, olha, fulano é autista ou está dentro do espectro ou não, né? É necessário ter aí um diagnóstico de profissionais da área de saúde, né, que vão de fato poder avaliar isso e ter esse diagnóstico, né, ter esse CID, ter esse código, né, colocar isso, laudar, né, esse diagnóstico. Então isso não é feito de uma forma leviana ou no achômetro, isso é feito através de conhecimento, né. Então... Exatamente. E inclusive, né, até pensando na fase adulta, é muito necessário, né, boa parte dos médicos pedem uma avaliação neuropsicológica junto, né, para conseguir fechar esse laudo, porque descarta outras possibilidades, né, às vezes a pessoa lê ali, né, e fala, bom, é isso, né? Impacto na comunicação, eu não gosto de certas coisas, assim, mas tem outros diagnósticos que podem ter essas características também, né? Então é muito importante essa avaliação, né? Realmente mais extensa, junto com esse olhar clínico, né? Para realmente poder chegar num laudo diagnóstico. Bom, e aí assim, né, temos um diagnóstico feito com critério pelo profissional adequado e de fato se confirma ou se configura a pessoa ali no espectro, né, autista. E aí a partir disso, Ruth, né, essa pessoa passa a ter direitos. O que hoje já foi feito, né, já foi desbravado, eu sempre falo, né, eu falo assim, ninguém gosta de ter um diagnóstico. Quando uma pessoa vai atrás de ter um diagnóstico é porque ela sabe que tem alguma coisa ali que não está se encaixando e ela precisa entender, seja físico, seja mental, enfim. E aí, assim, quando se fecha um diagnóstico, aí você sabe, tá, então é isso que acontece. Então eu me classifico, isso daqui é o que acontece comigo, né? Nenhum diagnóstico deve rotular a pessoa, e aí assim, tem um diagnóstico, então vem o selo incapaz. Ninguém é incapaz, né? Todo ser humano é capaz e com habilidades diferentes, com questões diferentes, mas a gente nunca deve ter uma questão de preconceito, e já a gente vai falar sobre o preconceito. Mas aí, Ruth, a partir, né, desse diagnóstico, hoje, quais são os direitos que foram adquiridos por outras pessoas que vieram, né, que lutaram para ter esse reconhecimento, esses direitos, e que muitas vezes a falta de informação, eu falo que é a pior das deficiências, né, é a falta de informação, porque ela dificilmente vai bater na tua porta e vir te explicar tudo, você vai ter que ir atrás, né, de saber, às vezes através de uma associação, né, que pode passar orientação, enfim, ter os caminhos para saber quais são os direitos que essa pessoa passa a ter. Sim, sem dúvida. Desde 2012, há uma lei específica, né, que caracteriza a pessoa autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, né? Então, todos os direitos, né, que uma pessoa com deficiência possui, a pessoa autista possui também, né? E aí eu acho que é importante contextualizar, né, que o movimento, né, da pessoa com deficiência é um movimento social que tem um valor ali muito importante, né? Isso passa ali por uma trajetória histórica, né, digamos assim, de entendimentos, né, também em relação à sociedade, né? Então, eu sempre gosto de trazer, até quando, enfim, tô dando aula, enfim, né, porque quando a gente olha
na antiguidade, por exemplo, né, qual era o tratamento em relação a uma pessoa com deficiência, né? Se nasce uma criança, já era identificada ali uma deficiência, era muitas vezes o infanticídio, né? Era a eliminação. Se era uma pessoa mais idosa, era o abandono, né, dessa pessoa. Então eram práticas muito comuns, assim, né, em termos de sociedade, né? Essa exclusão mesmo, ou identificado, né, como um castigo, né, um castigo ali dos deuses, né, ou um motivo ali de vergonha, né, às vezes tinham pessoas que se tornavam deficientes porque perdeu uma batalha, né, se a gente for pegar ali um pouco mais, né, na idade. Então existia todo um estigma, né, por trás disso, que é até interessante que esse estigma começa a mudar a partir do cristianismo, o fortalecimento do cristianismo na Idade Média, que aí começa a se ter uma ideia maior, né, que todos são filhos de Deus, né, então todos são iguais diante de Deus, todos são filhos de Deus, então essa pessoa, né, com deficiência, ela precisa de acolhimento, de cuidado, né, e é uma visão um pouco mais relacionada também à caridade, né, de você, a partir ali da boa obra, alcançar o céu, né, mas é um momento que muda um pouco essa configuração, começa a surgir asilos, por exemplo, né, para acolher pessoas com deficiência, o que antes não existia, né, não tinha cuidado nenhum, né. Isso com o passar do tempo também, né, depois ali já pensando já com mercantilismo, enfim, né, esse crescimento começando ali a pesquisas mais relacionadas ao modelo orgânico do corpo, começa a se entender que tem algo ali relacionado ao corpo, e aí começa a surgir, isso já século XVIII, XIX, começa a surgir as escolas, por exemplo, para cegos, né, para ensinar ali Libras e tal. Então, espaços específicos de educação que não era o mesmo, né, de pessoas que não têm deficiência, mas que gera essa construção. E aí, para a gente ver o quanto esses processos são recentes, né? E aí, pós Segunda Guerra, né, essa Primeira e Segunda Guerra Mundial, tem uma outra mudança ali mais importante, que quando vem, né, as pessoas que foram para a guerra e voltam com uma deficiência, né, enfim, uma amputação, alguma coisa, e essas pessoas são heróis, né, eles lutaram ali pelo país. Isso. E aí a sociedade começa a ter um olhar, não, a gente precisa integrar essas pessoas, ter políticas, ter instrumentos para que elas possam estar ali, né, experienciando a sociedade da melhor maneira, enfim. Mas ainda é um olhar de integração, né? E a era da inclusão, digamos assim, né, ela inicia na década de 90, mais ou menos, né? Que aí já a partir de algumas declarações de direitos humanos, né, que aí começa a ter um entendimento diferente, né, que não é só integrar, ou seja, aceitar essa pessoa no ambiente, né, mas que a sociedade precisa ter movimentos, né, intencionais para reduzir as barreiras e que essa pessoa possa, né, experienciar a sociedade como uma pessoa sem deficiência, né. Então, deixa ali, digamos assim, né, a responsabilidade para a pessoa com deficiência para vir para a sociedade, né. Então, a sociedade precisa olhar de maneira sistêmica, quebrar barreiras e gerar acesso, né? Então isso também tem a ver com esses termos, né? Também que a exclusão, né? Lá que a gente via no passado, a eliminação, a segregação, né? Quando a gente pensa ali, por exemplo, numa escola que era só de cegos, né? Outra nesses espaços diferentes. Integração, né? O que se pensa hoje aí? Isso tem muito a ver quando a gente fala do autismo, quando a gente fala nessas etapas, por exemplo,
escolar, né, mesmo. Às vezes existe uma discussão disso em relação a isso, né? Então assim, uma escola só de pessoas especiais, né, que usava esse termo, só para pessoas com deficiência, enfim, ou estar dentro de uma escola regular, mas numa turma específica só para pessoas com deficiência. Isso, por exemplo, hoje se entende como esse modelo da integração, mas que não necessariamente é uma inclusão, né? Inclusão é estar junto realmente, experienciando das mesmas experiências enquanto sociedade, né? E aí isso também acaba se traduzindo em termos de trabalho, do universo do trabalho. Então a importância, né, enquanto inclusão, né, do meio profissional, da empresa, entender ali o que são barreiras que impedem muitas vezes essa pessoa entrar de uma maneira plena, regular, né, e atuar ativamente e intencionalmente para reduzir essas barreiras, para gerar esse acesso, né, e que possa trabalhar nas áreas, assim como pessoas sem deficiência e sem o diagnóstico de autismo, né. Então, sempre quando a gente fala de inclusão, a gente está falando dessa ideia, né, dessa ideia relacionada a essa responsabilidade, né, enquanto sociedade, de reduzir essas barreiras, né, e que as pessoas autistas, né, pessoas com deficiência possam ter uma experiência plena, né. O quanto é necessário isso, né, ter essa diversidade, né, porque isso sempre enriquece, mas assim, o quanto também, né, existe uma necessidade da informação, do preparo para adequar esse ambiente de trabalho para o ingresso desse profissional ao time, né, porque não... Se tiver só a inclusão, corre-se o risco de não fazer ali toda essa adaptação, toda essa que é extremamente necessário, porque então por uma questão de política igualitária, nós vamos ter aqui uma porcentagem de pessoas aqui com deficiências, porque isso traz aí enfim, né, uma política igualitária, algum tipo de status, algum tipo de sei lá o que, para a empresa, para o ambiente de trabalho. E aí aquela pessoa, ela não fica integrada. Sim. Ela tá ali, né? Sim. E às vezes assim, dá isso para ela fazer, ou não ficou bom, também, né? Café com leite, né? Café com leite, né? Então, né? Não, tá, vamos. E não é isso, a proposta não é essa, né? Não. Hoje, né, as empresas, até indo um pouco também nessa linha legal, né, existe uma lei, que é uma lei de 91, né, que estipula que toda empresa, a partir de 100 funcionários, precisa ter uma porcentagem de pessoas com deficiência no quadro de funcionários. Essa porcentagem varia de 2% a 5%, então é uma obrigatoriedade legal. E se a empresa não possui, ela paga uma multa por pessoa que deveria estar contratada e não está, né? Então tem essa obrigatoriedade legal, né? Muito conhecida como lei de cotas, né? Essa lei para pessoas com deficiência. Como eu falei, o autismo é considerado pessoa com deficiência, né? No Ministério do Trabalho entraria ali como uma deficiência psicossocial, tem uma categoria específica para o transtorno do espectro autista. E sem dúvida, né, precisa desse esforço que não é só aceitar, né? Então, às vezes tem empresa que fala, a gente aceita, a gente contrata, né? Mas quando a gente vai ver ali no dia a dia, realmente, né, essa inclusão não está acontecendo, né? Tem uma integração. Exato, né? Uma pessoa que está ali no papel, mas que não está realmente trabalhando, né? Então, eu sempre costumo falar que o primeiro passo é gerar informação para essa empresa, né, sobre primeiro o que é, né, então tem até alguns dados que mostram que 60% de gestores tem medo de contratar uma pessoa autista porque não faz ideia, né, assim, do que seja, do que vai precisar de adaptação,
E aí tem todos os estereótipos, né, de filme, né, às vezes vem o Rayman ou o Sheldon, né, então fica aquele olhar já um pouco distorcido. Então, primeiro gerar informação, né, do que enfim, né, características, o que vai aparecer muitas vezes ali naquele contexto de trabalho, né. Então, o que vai depender também muito da funcionalidade de cada pessoa autista, né? Então, hoje, né, pensando ali também no espectro, né? Existem pessoas que têm habilidades muito diferentes, necessidades de suporte muito diferentes. Então, isso tudo precisa ser olhado, né, até antes da inclusão, para ver se realmente ele está sendo incluído numa área que contemple a habilidade que ele tem. E que possa oferecer também o suporte que precisa, né? Então isso já começa desde esse momento que precisa ter um olhar um pouco mais particular, né? Que as empresas muitas vezes hoje, né, seus departamentos ali de recrutamento, de seleção, não conhecem também, né? Até por ignorância mesmo, né? De informação. Então, o primeiro passo é sempre gerar informação, né? Trazer detalhes, isso também já apoia, né, na questão da acessibilidade atitudinal, né? Que é exatamente quebrando paradigmas, preconceitos, enfim. E a partir disso apoiando a empresa em todas essas etapas, né? Então, muitas vezes, nesse processo mesmo de entrevista, né? A gente sabe que muitas vezes a entrevista é um jogo social, né, que você tá ali mais seduzindo o entrevistador, dizendo o que ele quer ouvir, né, e aí muitas pessoas autistas nesse momento não têm essa habilidade, né? Exato, né, o diagnóstico está nesse impacto ali de cognição social, então não vai ficar o que ele quer ouvir, o que eu dou ênfase, o que eu não dou. É responder as perguntas de maneira objetiva, direta, né? Eu até brinco, né, que é isso, né? Às vezes eu posso ter uma pessoa autista e uma pessoa, né, com funcionamento típico. Cada um trabalhou, sei lá, 3 meses com Excel. Se o entrevistador perguntar, você conhece Excel? O típico vai falar, conheço, já trabalhei com isso, é tranquilo. Não, tranquilo, né? Eu sei, eu vou conseguir fazer, né? A pessoa já fala assim, conheço, mas eu só trabalhei 3 meses com isso. Ele vai ser bem sincero e honesto. Exato. Então, nessa hora, o entrevistador ali já... eu vou no outro porque é mais experiente, é mais né? experiente, no final das contas é exatamente a mesma coisa, foi na forma de se expressar, né, de transmitir. Então, isso já gera uma barreira para entrar, né, na empresa, dinâmicas de grupo, né, que também muitas vezes são muito pouco objetivas. E tem histórias super engraçadas, assim, que às vezes as pessoas contam, né, as pessoas autistas contam. Eu lembro de um deles contando que o entrevistador ficou perguntando para cada um dizer um animal que era. E aí, como assim? Eu não sou bicho, eu sou gente. Já ficou assim, aí na hora a primeira coisa que veio na cabeça foi cobra. Qual a informação que o outro quer ter com isso, né? E um ursinho, né? Todo fofo, um gatinho, né? Ele veio com a cobra. Então tem várias mensagens implícitas, né? Que se busca, né, com essas questões que falha ali, né? A própria descrição da vaga, né, às vezes já é um impeditivo, né? Geralmente quando a gente vai ver uma vaga de emprego é uma questão, um texto imenso, super generalista, até difícil às vezes você entender o que tá. Tem uma folha aqui de, sei lá, 50 linhas e o que no final das contas eu preciso ter para me candidatar, né? Então tem tantas coisinhas assim que já é na entrada, né? E depois, uma vez também já trabalhando, muitas empresas têm ali a própria avaliação de rendimento, que aí tem um eixo só para comunicação, interação social. Então, ainda que essa pessoa tenha uma boa entrega técnica, muitas vezes no que é exigido em termos de comunicação, de interação, ela não tem um bom resultado, né? Então, às vezes, o que acontece... vai tendo uma má avaliação e acaba sendo demitida depois também. Então,
é muito importante, né? A partir da informação, né, as empresas buscarem, a gente tem visto esse movimento crescente, né? Saber como fazer isso de uma maneira que gere um trabalho digno, né, decente, né, que ocorra, né, da maneira que precisa. E como é importante isso, né, gente? Porque assim, a empresa ela precisa se adequar, ter essa informação, até porque não é só em relação a contratar alguém autista, mas também como ela vai trabalhar com a equipe ali, com os outros funcionários, para entender ali uma questão muito específica do autismo, e não é algo da pessoa que pode de repente acabar sendo mal interpretado. Por exemplo, se é um autista que tem ali uma dificuldade na interação social, porque eles têm essa característica de ser muito direto, eles não estão falando na intenção de ofender o outro, não, é direto, né? Ele fala, às vezes pode apresentar uma dificuldade para entender a entrelinha, quando os outros têm essa habilidade, porque aprenderam, enfim, essa habilidade de ter o desconfiômetro, né? Estamos conversando, sei lá, de um assunto, aí chega uma pessoa, a pessoa, né, nota, opa, acho que eu cheguei no momento errado, não, tá, depois a gente conversa. Não, ele chega, né, tô aqui, não tô, e não é por mal. Ou quando se pergunta alguma coisa, por exemplo, não que todos sejam assim, mas eu tô tentando trazer aqui exemplos, você gostou da minha roupa? Né, o que você achou? Não gostei. Ele tá sendo sincero, né, se fosse talvez uma outra pessoa dizer, então, o que você achou? É uma cor que você gosta, né? É uma cor, né? Vai tentar ver o que a pessoa quer ouvir, né? Que ela se sinta bem. E às vezes o autista, ele não tem esse feeling, e não é porque ele seja mal, ele seja ruim ou ele seja grosseiro, ele não tem essa habilidade. Então, às vezes, vai precisar trabalhar algumas coisas dentro do ambiente de trabalho para que não levem para uma questão pessoal, né? Encaminhem ali algumas dificuldades que vão surgindo e coloquem isso num lugar onde vai ficar difícil o convívio. Aí começa a ter boicotes, começa a ter, enfim, puxar tapetes, o tipo de coisas que não precisaria acontecer. Então, eu acho que a informação, muitas vezes, é também trabalhar com a equipe para entender algumas coisas. E como é que a gente vai poder trabalhar juntos, até para ajudar que o outro possa adquirir isso, né? E a gente consiga ter aqui um convívio, entendendo que somos uma equipe e que é uma parte integrante da equipe, que é um bom profissional, que tem um bom desenvolvimento técnico, enfim, lá, e que, assim, existe aí uma área que precisa ser considerada, trabalhada, para não prejudicar, né? Sim. E relacionado a isso, às vezes a gente tem histórias super engraçadas, assim, porque muitas vezes um dos impactos vai ser essa reciprocidade social, né? Que é exatamente isso. Você tá tão bonita hoje, você também, né? Então você fala porque a pessoa foi simpática e você tem aquela retórica, né? Também para fazer um agrado, né? E que muitas vezes isso não vai acontecer, ou não da maneira mais usual, sabe? Na expectativa que se espera. Eu lembro de uma situação que eu achei bem interessante. Uma pessoa de uma equipe me contou, né, que bom, né, tinha um profissional autista, ele estava trabalhando, né, trabalhava mais com essa parte de tecnologia, e ela, né, como colega de equipe, estava tentando resolver um problema ali no trabalho, no programa, no código, que ela não estava conseguindo entender e tal, e aí pediu ajuda, né, falou assim, você me ajuda aqui, tem algum erro, algum bug aqui que eu não estou conseguindo encontrar. E aí ele olhou e muito rapidamente identificou, falou, é isso aqui e tal. E aí ela falou, nossa, tá lá na minha cara, eu não acredito. Meu Deus, como eu sou burra.
Nossa, eu tava o tempo todo aqui, eu tô há horas tentando achar, eu sou muito burra mesmo. Cara, eu não tô acreditando, eu sou muito burra. E aí ele virou e falou assim, calma, não fica assim. Eu conheço pessoas bem mais burras que você. Então assim, eu tava tentando amenizar a situação, mas foi de um jeito meio torto ali, mas ela entendeu, achou engraçado e tal, né? Então foi uma tentativa ali de reciprocidade social, mas que saiu de uma maneira diferente, né? Eu lembro também de uma situação que eu estava acompanhando um rapaz numa entrevista e depois eu fui falar com a empresa e aí ele ficou me esperando assim no hall e desenhava muito bem, assim, era um desenhista incrível, né? E aí quando eu acabei, eu fui encontrar com ele pra gente ir embora, eu falei, olha, nossa, que lindo desenho que você fez, né? Eu vi, falei, inclusive eu comentei com o gestor que você desenha super bem. E aí ele falou assim, o que isso tem a ver com a entrevista? Eu falei, realmente não tem nada a ver. Porque realmente a vaga não tinha nada a ver com aquilo, né? Mas foi um agrado que eu quis fazer. E ele fez uma pergunta super racional na hora. O que isso tinha a ver com a entrevista? E eu falei, realmente não tem nada a ver. Eu só quis dizer que você desenha bem. Ele, não, tá bom, obrigado, ponto. Então, essas situaçõezinhas, né? Muito interessante essa forma, né? Ou quando, uma expressão que você usou ainda há pouco, né? É café com leite, né? Chegou a mim e falou assim, você é café com leite. Né, assim, o que passa na cabeça da gente? Café com leite eu tomo, o que é, né? Falta, né? Sim. Muitas vezes poder entender isso. As mensagens implícitas, né? Inclusive aconteceu uma situação assim com café também, que eu sempre gosto de contar, de uma coordenadora falou, você quer vir com a gente tomar um café, né? No momento assim do trabalho, ele olhou e falou assim, não, e aí continuou trabalhando. Aí ela se ligou e falou, você quer ir com a gente até a área do café, mas você não precisa tomar café, que a gente vai fazer uma pausa do trabalho, conversar. Ele, tá bom, quero. Né? Eu quero, né? Não quero café, né? Mas eu quero ter essa pausa. Né? Então... E às vezes, você vê como é estratégico, às vezes, ter no ambiente de trabalho um mediador, né? Um mentor, sei lá, que possa ter trazer, né? Muitas vezes, poder ter essa sacada e falar, olha, é isso, né? Sim. Né? Ou até para o restante da equipe poder falar, gente, peraí, né? Não vocês estão levando para uma área que não é nesse patamar, né? A coisa não está acontecendo no nível pessoal de tentar desagradar, não, né? Porque é sincero, é automático, né? Então, às vezes, ter uma pessoa no ambiente de trabalho que possa ser preparado para isso, né, Ruth? Sim. Acaba sendo, assim, estratégico. Sim, exatamente. Eu acho que é muito importante esse lugar, né, desse suporte no trabalho, das empresas terem um setor, né, que possa apoiar com isso, ou contratar empresas, né, que realizam esse trabalho de suporte. E eu acho que além disso também, né, de todo esse movimento da empresa gerar esse acesso, as adaptações, a gente sempre fala também dessa mão dupla, né? Então, em geral também, quando você fecha um laudo, um diagnóstico, tem ali uma recomendação, o médico faz, olha, você vai precisar trabalhar em terapia, habilidades sociais, né? E que principalmente nesses momentos de transição, iniciando um trabalho, ou estou com um novo desafio, isso é super importante, que são elementos novos, em termos de comportamento, que muitas vezes a pessoa não já tem ali uma regra de como se comportar, e que podem ocorrer várias situações assim, né, de falha. Quando eu dou aula para formação, né, de psicólogos e tal, eu faço muito essa provocação também, porque no autismo tem muito ali o conhecimento da escola, das adaptações, mas é muito importante do profissional da saúde também ter essa visibilidade em termos do adulto, né, da vida profissional, e poder trabalhar temas, estratégias compatíveis com isso, né? Mas que muitas vezes, até por não conhecer a realidade do corporativo, né, ser um ramo diferente de trabalho, mais clínico, mais consultório, às vezes tem até uma dificuldade de gerar essas recomendações para a empresa, né? Então, da importância, né, de trabalhar habilidades sociais, né, principalmente, treinos, role-play, né, para que a pessoa autista
esteja mais munida de estratégias ali no dia a dia também, né? Aprenda a lidar com essas questões, porque isso pode ser desenvolvido, né? Sim. Então, as terapias acabam ajudando muito nisso. Por isso que é importante os estímulos, né? Sim. Toda essa questão. Por exemplo, se você pega ali um autista que ele tem uma sensibilidade, por exemplo, tipo de tecido, e aí é um lugar que usa uniforme, e aquele tipo de tecido traz um desconforto, né? Então, assim, se não é algo que vai comprometer todo o projeto de trabalho, né? Então, de repente, poder ter essa consciência e aí como fazer a adaptação, ou às vezes até chegar para esse funcionário ou funcionária e às vezes dar alguns toques que eles não percebem. Você precisa... Eu ouvi dizer, por exemplo, me ocorreu agora esse exemplo, de um adolescente que não sabia que tinha que usar desodorante. Sim. Para ele era normal, para quem estava perto não era. Sim. Né? Até que alguém chegou e ensinou ele, falou, olha, você precisa usar desodorante, é assim que usa, tem que usar todo dia, após o banho você usa o desodorante, tá, e pronto, né? Resolveu, não era uma coisa, mas é porque para ele... Sim, né? Essas questões de autocuidado, né? De como se apresentar, né? Porque... é isso, né? Como a apresentação é muito diferente, né? Às vezes eu posso ter uma pessoa, nossa, essa pessoa é pós-graduada e tal. É claro que ela vai saber tal coisa. E não, né? Não é claro que ela vai saber tal coisa. Então, repassar mesmo nessas questões relacionadas ao autocuidado, desodorante, essas regras, né? Vai almoçar no trabalho, ter uma escova de dente, né? Na empresa. Já teve situações também, às vezes a pessoa gripada, né? E aí usar vários papéis e ficar aquela mesa cheia de papel sujo. Então, de ter esse ambiente limpo, né? Bem cuidado. A gente está num cenário hoje também de muitas pessoas que trabalham home office. Então, o cuidado do seu cenário do trabalho mesmo, né? Que às vezes tem uma reunião, aí tá atrás a cama desarrumada, aquela bagunça, é uma conversa com o chefe, e que não tá óbvio que são cuidados ali importantes, né? Pensando no próprio dia a dia, né, e que gera impacto em relação à sua imagem profissional, qual é a vestimenta mais adequada mesmo, né, em que ambiente você trabalha, né, porque é isso, até pelas questões de sensibilidade, às vezes alguns têm alguma preferência, né, não, eu gosto de só usar bermuda, sinto muito calor, mas o que às vezes é possível de vestimenta, adaptar, que ofereça um conforto e que ao mesmo tempo atenda também ao código de vestimenta da empresa, né, então esse movimento também, né, da pessoa autista nesse passo também para adaptação, né? Aquela questão, nasci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, a síndrome de Gabriela, né? Então, acho que são esses caminhos que se encontram, né? Então, eu tenho uma sensibilidade a ruído, não dá para eu exigir que ninguém fale no meu local de trabalho, né? Se é um lugar, né, que tem várias pessoas falando, então o que né, e brigar com todo mundo, né? Quer dizer, mas de repente um fone, isso, né? Um protetor auricular, então ter essas estratégias assim, né, para o dia a dia também. Sim. Olha, gente, eu acho que a informação, né, ela vai trazendo possibilidades e ela abre um leque de estratégias que podem ser, porque às vezes você, né, você avalia e você fala assim, nossa, mas isso daqui é tão simples incorporar, né? E se isso vai trazer aí uma possibilidade de integração melhor da outra pessoa, então tudo bem, né? Dá para se fazer, não é algo, né? Porque eu entendo também que quando uma pessoa está sendo contratada, ela tem que ter algumas habilidades ali, né? E dentro do autismo, você vai ter ali os níveis, né? Se bem que isso está sendo questionado ou não, o nível de suporte, eu ouvi alguma coisa, mas foi muito de relance, muito en passant, que agora
agora está se talvez tentando eliminar essa questão do nível de suporte, porque isso uniformiza e fica melhor, porque o nível de suporte 1 as pessoas acabam entendendo que é algo muito superficial e que o nível 3 é que precisa de maior suporte, então que há um desrespeito para quem é nível 1 ou não. Acho que de toda maneira vai ter uma mudança significativa pensando no CID-11. O CID-11 ele não traz níveis de suporte, né? Ele já traz o olhar do autismo em relação a se tem correlação, né, ali com a deficiência intelectual e com atraso de linguagem. Então ele tem um olhar diferente. Então tem assim, autismo com deficiência intelectual, autismo sem e com atraso de linguagem ou sem atraso de linguagem. Então ele vai fazendo essa configuração em relação ao espectro, né? A partir disso. E o nível, realmente, muitas vezes as pessoas entendiam ali, é leve, né? Ou então, a empresa está contratando nível 1, porque é fácil, o difícil seria, né, o nível 3, como se desse para gerar uma escala ali em níveis de sofrimento, né? Ou de impactos no dia a dia. O que a gente tem ali de muito concreto também, né, que os estudos apontam e tudo mais, é que, inclusive, pessoas com funcionamento intelectual mais elevado dentro do espectro têm de 70% a 80% mais de chance de desenvolver questões de saúde mental. Né? Ou seja, né, da pessoa ter o diagnóstico de autismo, mas ter um outro diagnóstico também, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, enfim, de humor, distúrbios de sono, né? Então, o DSM mesmo já aponta que 70% das pessoas autistas têm um outro diagnóstico associado e 40% ou mais tem 40% tem 2 ou mais. Então, a gente vê que além do entendimento de como é o autismo na pessoa, o entendimento se existem questões de saúde mental que vão impactar também o dia a dia, o trabalho, enfim, e às vezes até mais que as próprias questões de base do autismo, né? E aí tem, né, toda uma questão relacionada a isso também. Até quando fala sobre expectativa de vida mesmo, né, o estudo aponta que a expectativa de vida, né, da pessoa autista em relação à pessoa, né, não autista chega a ser 20 anos a menos, né, e aí a principal causa ali de morte, quando fala do nível 2, nível 3, enfim, seria relacionada às vezes a malformações, relacionada a questões neurológicas, cardíacas mesmo. E o nível 1, o que aponta muito é relacionado ao suicídio, por exemplo, né? E que não necessariamente ligado a uma depressão, né? Quando a gente olha ali para pessoas que têm o autismo e a depressão, tem uma digamos assim, uma probabilidade ali, um impacto maior, mas alguns que já tiveram ali situações de ideação, né, de tentativa e que não necessariamente tinham um diagnóstico de depressão, às vezes através até de um raciocínio muito lógico de não, é isso, não quero, a gente está no setembro, né, amarelo também, então acaba sendo algo importante ali, né, pra gente trazer, né, e muitas vezes por isso, né, por até por não ter esse comprometimento, né, intelectual, ter muita clareza, às vezes, né, de questões que gostaria de ter, né, como um relacionamento íntimo, né, um grupo ali de amizade e que não está conseguindo, né, um histórico de sofrimento, às vezes que vem desde a escola, de bullying, e aí, né, eu lembro de um rapaz que me marcou muito, que ele falou assim, nossa, na escola eu sempre era a pessoa que tirava melhores notas, dava cola para todo mundo. E hoje eu vejo, né, que todas essas pessoas que não queriam nada na escola, na verdade, estão crescendo profissionalmente e eu não consigo um trabalho, né? Então, isso gera ali um histórico de sofrimento muito grande, né? Então, acaba tendo, muitas vezes, essa dimensão maior dos impactos relacionados ao diagnóstico e aí um sofrimento grande em termos de saúde mental.
muita coisa, né, assim, que envolve esse universo. Sim. E como é importante, né, estar atento como família, como rede de apoio, Sim. né, porque assim, hoje quando eu vejo um diagnóstico sendo ali elaborado, investigado para poder ser conclusivo numa criança, e aí você vai vendo todas as terapias que vão sendo indicadas, tudo que vai acontecendo para ajudar, né, para um nível de autonomia, principalmente lá no futuro, né? O quanto isso é importante da família acompanhar, entender. Nós tivemos aqui uma entrevista com uma mãe atípica, né? E foi muito interessante, porque é uma vida de renúncia, né? Para você se dedicar, né? A proporcionar ali para os filhos, para que eles possam ter, né? Esse nível de autonomia, conseguir, né, estar de uma forma mais adaptativa, né? Sim, sem dúvida. E aí, por isso, né, a importância de um diagnóstico precoce, né, porque ajuda também já desde muito novo, munir, né, de informação, né, de estratégias para que essa pessoa possa se desenvolver ali da melhor maneira. Porque é isso, né? Você ter um histórico da vida ali sem saber o porquê de várias características, né? Aí você chega já na fase adulta, descobre um diagnóstico. Muitas das pessoas falam que até se sentem aliviados, né? Porque falam assim, nossa, é isso, né? Agora eu tenho um porquê. Isso antes gerava culpa, gerava ansiedade, né? De tentar se adaptar, né? Estigmas assim, é frescura, é preguiça. E que não, né? Tinha ali uma base, e aí até quando a gente fala de prevalência entre homens e mulheres, né, os estudos apontam que existe uma prevalência do autismo maior em homens, né, de 3:1 ou de 4:1, mas uma das questões que já se surge em relação a esse dado, né, bom, o diagnóstico aparece mais em homens ou são mais homens que são diagnosticados, né, porque e aí envolve algumas questões, né? Uma delas é o que é um comportamento mais aceito culturalmente para uma mulher e para um homem, né? Então, às vezes a mulher, né, que ela é mais reservada, ela é caseira, não tem tanta habilidade social, uma questão ali com o trabalho. Não, isso tudo bem. Mas aí o homem não, o homem precisa ter uma postura diferente. Então, se não tá assim, eu vou investigar o porquê que não tá. A menina não, já é atribuído à personalidade, ao jeito. Então, às vezes ela já é uma pessoa que vai ter uma dificuldade muito maior, né, para chegar num diagnóstico, né, principalmente pensando ali desde a infância, né, até chegar lá vai demorar muito mais. E também uma questão relacionada que chama de masking, né, que é uma habilidade de você do cérebro feminino, digamos assim, né, mascarar mais alguns comportamentos, né, dessa adaptação. Então, de muitas vezes se forçar ali para ter um comportamento mais socialmente aceito, né, mas isso, aí é claro, né, muitas vezes isso vai gerar uma dificuldade maior até chegar a um diagnóstico, e também impactos importantes de saúde mental mesmo, né, estresse, ansiedade, de você estar se forçando ali. Eu lembro de que conversando com uma mulher autista, ela que teve um diagnóstico tardio também, já com 2 filhos e tal, ela falou assim, eu me sinto sempre na festa com a roupa errada. Né? E aí foi muito simbólico isso, né? Quando a gente tá numa festa com a roupa errada, assim, ela falou que era uma sensação constante, assim, de estar como se estivesse numa festa com a roupa errada.
E muitos diagnósticos, às vezes, né, Ruth, eles são feitos não inicialmente com a hipótese de autismo, né? Às vezes vai por um transtorno de ansiedade, uma depressão, isso é que acaba motivando, né? E aí quando chega para esse diagnóstico, que aí você vai conhecendo a história, vai fazendo toda a sua hipótese diagnóstica ali, você vai vendo, opa, peraí, tem algo mais aqui, né? Sim. Que meio que estava assim, meio mascarado ali, meio, sim, né? E que, né, se configura ali como autismo. Sim. Claro que tem sim a questão da ansiedade, tem a questão da depressão, não que isso não exista, mas que vê um outro que às vezes pode levar a uma conclusão errada, é o toque. Sim, o toque. Né? Às vezes a pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, né, chega, então, nossa, olha, é o toque, mas às vezes é ali um padrão autista. Sim, né? Sim. Não, isso é muito comum mesmo, né? Pessoas na vida adulta chegar no profissional da saúde com uma outra queixa, né? Realmente chega por causa da depressão, por causa da ansiedade, por causa, às vezes, do toque, né? E aí, a partir do trabalho que é feito, é isso, né? Bem alguma coisa ali, e aí buscar, né, um médico para uma avaliação, uma avaliação diferenciada mesmo, né? E acho que tem até os dois caminhos, né? Às vezes também pessoas autistas, que às vezes têm o toque também, mas que às vezes tem dificuldade de diagnosticar o toque por causa do autismo também. Já aconteceu também ao contrário, porque assim, não, isso é o padrão de comportamento, não, isso aí é o hiperfoco, mas não, né? Tem ali um toque também que precisa ser trabalhado. Até porque entra, né, naqueles 70%, né, que aí tem ali outras questões ali de doenças emocionais, né? Sim. Então isso daí não pode ser desconsiderado, né, com certeza. E assim, a gente está falando bastante sobre a questão do ambiente de trabalho, mas antes de dar continuidade, você já curtiu? Não curtiu ainda? Corre curtir! Né? Porque não curtiu e vai lá e divulga nas suas redes sociais o conteúdo que você está ouvindo aqui. Olha quanta gente pode se beneficiar disso através de você. Só se você for lá curtir, compartilhar, comente, vai lá nas suas redes sociais, divulgue. Sim, não esqueça de nos curtir no Instagram, no @mulheres.ict e no podcast Aprendendo com Elas. Vai lá, curte, comenta, compartilha. Esse conteúdo pode servir de bênçãos, de informações para muitas outras pessoas e você pode ajudar nisso. Então, bora lá curtir, compartilhar e comentar? Então, vamos lá. Ruth, a gente está falando bastante sobre as questões profissionais e eu acho que é muito rico e tem muita coisa que a gente pode estar falando, né, nesse quesito. Mas e nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos, porque como assim tem muitos diagnósticos tardios, a gente vê muitas famílias que foram constituídas, né, com pessoas que tiveram aí um diagnóstico tardio. Como é que é a vida relacional, vida familiar, amorosa do autista? É interessante esse ponto. A gente fez uma pesquisa, né, lá na empresa com voluntária, assim, né, pedindo para algumas pessoas responderem, dados sociodemográficos, e a grande maioria, se não me engano, 90% respondeu que é solteiro, né? Então a gente vê, né, que ainda essa questão, né, do casamento e tal, claro, né, que é um grupo específico, né, mas que ainda pode ser um grande desafio, né, em termos de relacionamento. Tem até uma série que eu acho bem interessante no Netflix que chama Amor no Espectro, que é um reality show, na verdade,
que são pessoas autistas, né, buscando ali um namoro. E é bem interessante porque tem um profissional, um psicólogo ali que trabalha habilidades sociais relacionadas ao namoro mesmo, a como iniciar uma conversa, enfim, e aí promove esses encontros, assim, é algo bem interessante que é um desafio. Acho que o primeiro de tudo é a gente também não partir sempre do princípio que todos querem também um relacionamento, né? Então é muito importante ouvir as vozes, né? E entender o quanto cada um tem esse interesse, ou se é uma demanda mais da sociedade ou desses pais do que dessa própria pessoa, né? Mas uma vez que a pessoa queira, é muito importante, né, trabalhar esses pontos, né, que envolve, isso, né, muitas vezes desde o treino de habilidade social, entender quais são ferramentas, possibilidades, né, para uma aproximação. Eu lembro que um professor meu de uma pós, né, estava comentando que ele tinha um paciente, né, adulto, autista, que estava trabalhando essas questões e que na faculdade ele falava que estava interessado numa menina e tal. E aí ele se aproximou, aí ele falou, olha, eu tentei falar com ela, mas não deu certo, né, ela ficou chateada comigo, não sei o que eu fiz de errado. Ele falou, mas como é que foi isso, né? E aí ele contou, eu me aproximei dela e falei, quer namorar comigo? Direto e reto. E aí ela falou, nossa, não, né, que loucura, com uma menina da faculdade, saiu, né, achando aquilo tudo muito estranho. E aí o psicólogo falou, mas por quê? Me explica melhor. Ele falou, não, porque eu sempre vejo que o cara chega na menina, eles conversam alguma coisa e se beijam. Ele falou, opa. Então ele achou assim que, bom, eu vou chegar, perguntar se quer namorar, a gente vai se beijar e tá tudo bem, tá tudo né? certo. E não, né? É todo um outro jogo, né? De sedução, enfim, né? De conquista ali, que não é, ainda mais hoje em dia, né? Um quer namorar comigo no primeiro contato, né? Então são muitas sutilezas ali mesmo, em termos de cognição social, do que eu vou dizer, se eu tô agradando, senão que muitas vezes falha, né? Então, sem dúvida, existe um esforço ali desse treino de habilidade social, né, para gerar, né, esse relacionamento. Muitas pessoas até ouvi falar de um aplicativo só para pessoas autistas, enfim, né? Então algumas estratégias assim que algumas pessoas utilizam. E eu acho que um outro cenário interessante que tem acontecido cada vez com mais frequência, né, é algumas pessoas que descobrem o diagnóstico por causa do filho. Uhum. Então, assim, né, são pessoas casadas e aí tem um filho, e o filho descobre o diagnóstico e aí a médica fala, eu lembro de um caso que o médico falou, mas você tem também, né? Ele falou, eu tenho. Você não sabia? Não, eu não sabia. E aí... Se reconhecem alguns dos sintomas, né? E falam, puxa, mas comigo também acontecia isso. Mas isso tem sido muito comum, até porque tem uma prevalência, né? Sim. Em famílias que têm que tem um autista, né? Que tenham outros. Isso hoje está muito claro ali que existe um fator genético, né? Não se sabe ali exatamente hoje ainda não se sabe a causa, né? O que se fala isso, de um fator genético, fatores ambientais, muitas vezes no momento da gestação, né, infecções, idade avançada dos pais. Então, assim, tem essas questões de prevalência, mas, então, sim, né, uma questão genética, alguns apontam ali em termos de herdabilidade, pode ter 40% se os pais forem, enfim, mas ainda não é nada conclusivo, né? Exatamente, mas tem esse ponto, né? Então, é interessante esse movimento também, né? De pessoas que estão chegando no diagnóstico a partir da experiência em família mesmo. Mas é muito importante, né, esse olhar e ter caminhos, né, também para isso ser trabalhado, né, para que realmente essa pessoa que quer ter um relacionamento, ela possa, né, encontrar, entender ali, né,
caminhos para isso, né? Estruturar caminhos para isso. Tem alguns protocolos hoje, né, que ajudam, né? Tem um da TCC, que é o PIRS, que principalmente com o adolescente ali, que às vezes tem até treinos muito objetivos de como falar com o sexo oposto, sabe? No telefone. Alguns roteirinhos que ajudam mesmo nesse trabalho, até isso se tornar algo mais automático, sabe? Sim. E também, né, eu acho que uma coisa que vai ser muito importante enfim, o casal buscar ajuda, até para poder entender ali, né, por exemplo, uma pessoa que é casada com uma pessoa autista, ela poder entender algumas questões no relacionamento, a forma de ser e o que precisa ser trabalhado e tudo, para que aquilo não venha ser um ponto de peso muito forte, né, assim, pro relacionamento. Então, poder trabalhar essas questões, estar ciente, isso daqui não é por conta disso, né, assim, aquilo não é má vontade, não é má vontade, não é porque não me ama, não é porque me desconsidera, não é isso, mas existe assim, claro, isso te faz falta, então como é que isso pode ser trabalhado para melhorar isso no relacionamento, né? Sim. A gente tive a oportunidade de conversar às vezes com alguns casais, né, nesse sentido, e a fala é muito essa, né, nossa, antes eu não entendia, né, porque se tinha esse comportamento, essa rigidez, né, muitas vezes, só parecia que só gostava quando a gente estava fazendo alguma coisa do interesse da pessoa, né, e não da outra, o que pode parecer ali também às vezes uma falta de cuidado com a outra pessoa, né, de às vezes fazer essa parte da reciprocidade social, né, e que aí também a partir do diagnóstico se alinha expectativas também, né, que, enfim, né, o jeito ali do cérebro funcionar, que talvez em algumas coisas que se esperava não vai ter, mas em outras sim, né, e a dinâmica do casamento também, né, de ceder, né, e enfim, né, construir ali algo, né, em favor do outro também. Porque eu acho que é importante, né, porque todo relacionamento tem crise. Agora, quando você, peraí, mas isso daqui tem um porquê, né? Não é... eu acho que isso traz... ajuda a enxergar o que de fato é, não aquilo que, né, se imagina, mas o que de fato é. Não que isso não seja difícil, mas aí assim, olha, o que pode ser trabalhado, o que aonde dá para ser fortalecido, onde que é isso, eu vou ter que conviver, né, aprender a conviver com isso, mas entendendo que isso não tem a ver com uma questão de não me considerar ou me desmerecer, né, colocar no lugar correto, né. Sim, às vezes buscar ajuda de um profissional mesmo para isso, né, para poder ajudar, né, nesse raciocínio, porque muitas vezes quando você está dentro da situação, você também não consegue olhar por essa outra perspectiva, né? Precisa de ajuda, né? Porque eu acho que a grande questão, né, Ruth, é assim, o quanto é importante se ter consciência de que assim, as dificuldades, elas acontecem na vida de qualquer pessoa. A questão é o que você faz com aquilo que está te causando sofrimento. Né? O que você faz? Aquilo vai causar um sofrimento ainda maior para você, ou você vai buscar ajuda para poder não virar refém desse sofrimento, ou não deixar que a coisa se desestruture, traga perdas, né? Então eu acho que assim, tem hora que a gente vai precisar de ajuda, e tudo bem precisar de ajuda. A questão é aonde você está buscando essa ajuda. Exatamente. Né? Porque se você vai buscar ajuda no achômetro que outras pessoas interpretam aquilo que você está vivendo, e não são pessoas capazes, com um olhar técnico, preparadas, às vezes até com boas intenções, mas reza a lenda que de boa intenção o inferno tá, né? Então, assim, o quanto muitas vezes a gente precisa parar e entender assim, olha, eu preciso de ajuda, mas qual é a ajuda que eu preciso?
né? Eu vou buscar onde uma ajuda que seja efetiva para eu entender o que é que eu estou vivendo, para eu entender quais são as saídas, as possíveis saídas, os caminhos ou a estratégia para lidar com aquilo que está me causando sofrimento, né? Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Porque outra pessoa muitas vezes vai falar a partir da sua própria perspectiva, né? Das suas próprias crenças, do que acha que o outro tem que ser ou não, né? Enquanto vai ser uma experiência, cada casamento vai ser uma experiência única, né? E aí, considerando ainda um funcionamento, um cérebro diferente, vai ser algo ainda mais particular, né? Então, assim, o quanto se precisa, né? Ter essa consciência, né? Muitas vezes assim, olha, eu não tenho todas as respostas, eu tenho aqui muitas dúvidas, eu tenho aqui, sim, né? Você não precisa tentar encontrar todas as respostas sozinho, né? Ou ir nos achômetros ou deixar que outros definam, mas com a sua angústia, com os seus questionamentos, as suas dúvidas, leva isso junto, né, para poder buscar respostas que possam trazer ali clareza do que é que você vive, com quem é que você convive, quais são as suas dificuldades, o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, que coisas você tem ali acessível, né? Porque, como a Ruth disse, não dá para ficar na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, assim que eu sou e pronto, né? Ou seu Peter Pan que não quer crescer, né? Aí fica difícil. Mas você poder olhar e ver assim, puxa, olha, isso não tá bom. E o que eu faço com aquilo que né, faz parte da minha vida e que não tá bom? Como é que eu busco olhar para isso, entender isso e buscar ajuda, né, para lidar com essas questões? Sim, né, buscar de profissionais, né, estar inserido dentro de uma comunidade, uma igreja, né, buscar também ali um aconselhamento, né, porque é isso, né, muitas vezes não se sabe, né, e aí a gente pode até dizer, né, às vezes pessoas que às vezes um adulto que não tem ainda o diagnóstico e realmente, né, pode surgir ali essa percepção de quem está mais perto, que às vezes é a esposa, é o filho, né, e nossa, como essa pessoa é rude, é rígida, né, e às vezes pode ser um alerta, né, para buscar uma ajuda profissional para uma avaliação, né? Enfim, então é um exemplo, mas que às vezes buscando, trazendo essa troca, né, com alguém ali que de confiança, né, que vai agregar, isso gera luz, gera informação, né, e é um caminho também, né, para você buscar. Sim, acaba sendo muito útil, né? Então, assim, e eu fico pensando também, né, Ruth, assim, como hoje nas igrejas, né, existe muitos, né, muito dessa realidade mesmo. Às vezes, muito adultos que não foram diagnosticados, né, crianças. Nós aqui na igreja, nós temos crianças, e aí o Ministério Infantil começou assim, olha, nós não estamos preparados para receber, vamos em busca. Aí a gente, né, trouxe uma pessoa aqui para falar para a gente, para as professoras, para os pais, a igreja entender o que fazer, como acolher essas crianças. Esses adolescentes, mas os adultos também, né, que fazem parte. E que muitas vezes, olha, né, não, peraí, vamos tentar entender, né, como corpo a gente chega junto, porque fazem parte do corpo. Exato. E são partes integrantes e importantes desse corpo. Sim, sim, que muitas vezes pode levar esse estigma, né, essa pessoa é esquisita, ou ela não tá se integrando, ela também não quer, né, e que tem, né, toda uma base por trás disso, e esse olhar, né, que a gente precisa ter realmente como empresa dessa inclusão, como empresa não, como igreja, né, dessa inclusão também, né, no sentido, em todas as esferas, né, que pode ter ali de questões que são barreiras, no departamento infantil, né,
na nossa rotina ali que pode se gerar mais acesso, né? Às vezes muitos pais trazem de não tenho ido na igreja porque meu filho, né, não fica, e tem ali um comportamento diferente que as pessoas ficam olhando, incomodadas, então e aí vai gerando um afastamento dessa pessoa também do corpo, né? Então, sem dúvida, é muito importante, né, a gente olhar em relação a isso para dentro de casa sempre, né? Sim, sim. Aprendendo, né? Porque onde existe ser humano, vai ter as suas questões que precisam ser olhadas, precisam ser cuidadas, né? Precisam ser entendidas. E eu não estou dizendo, gente, que as situações não necessitam de limites, sim, com certeza, mas assim, o quanto muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado para fechar as coisas e dizer, é assim e pronto, né? É assim e como que a gente chega junto? Como é que podemos caminhar juntos nisso, né? Sem sufocar, sem tentar colocar as pessoas numa forma, porque, né, forma é exclusiva, cada um tem a sua e não tem como um entrar na forma do outro, mas poder aprender, né, a lidar com essa realidade, né, sem julgar, sem classificar, Sim. né, porque eu acho que isso é muito importante. As diferenças mesmo, essas diferenças que são próprias do ser humano. Né? Diferença que diferencia, não que julga, não que classifica, mas que são diferentes, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Então, dentro de um contexto de igreja, a gente tem sim essas realidades e como são importantes de serem olhadas com muito respeito, né? Sim. Porque a gente vê o quanto esse corpo de Cristo, ele tem que ser integrativo, né? Sim. Ele tem que ser integrativo de toda e qualquer pessoa. Não dá, é só para alguns, é só para aquelas, é só com aquelas outras que eu gosto de conviver ou que eu tenho uma facilidade. Não, é com todo mundo, né? E é incrível, né, que a igreja, né, essa igreja que Deus, enfim, né, a noiva de Cristo, né? Ela é completamente diversa, né? São pessoas de realidades socioeconômicas diferentes, culturais diferentes, que tiveram trajetórias de vida completamente diferentes, que funcionam diferente, né? E a importância de estar em comunhão e estar junto enquanto igreja. Então, enfim, né, eu acho que acaba sendo uma experiência, né, que nada que Deus faz é por acaso, né, que é incrível, que gera realmente essa experiência de você estar com pessoas muito diferentes e se adaptando, entendendo ali o contexto do outro e sendo canal de bênção, exortando, né? Enfim, então toda essa dinâmica assim é muito incrível, e quanto isso faz também a gente crescer, né? Enquanto pessoa, e ter esse olhar não só para a igreja, né, mas em relação ao mundo também, né? Sim, com certeza. E ainda ontem eu estava falando com uma pessoa, né, assim, interessante, né, o sentido de pertença numa igreja. Porque quando você chega, você faz parte, você já é recebido como membro da família. Porque você chega numa igreja evangélica, as pessoas te tratam como irmão, né? Ô irmã, ô irmão, né? Você é irmão, é irmã. E é tão interessante isso que, assim, dentro desse contexto evangélico, antigamente a gente tinha, assim, uma prática que quando você ia viajar de férias ou a trabalho para algum lugar, você levava uma carta de apresentação da igreja, porque chegava num lugar, procurava uma igreja para ir, e chegava lá, apresentava
apresentava essa carta e já era recebido. Olha, tem um irmão nosso aqui. Sim. Quer dizer, nunca vi na vida, mas é irmão, Sim. né? Ou num outro país, quando você chega, você é tratado como irmão. Você faz parte da família. Sim. E que sentido de pertença, né? Sim. Forte esse. E uma das coisas, assim, não vou querer esmiuçar isso, enfim, mas essa série que está passando, The Chosen, né? Muito interessante essa diversidade na composição dos discípulos, né? Quando Sim. Cristo chama, e aí tem um lá que o pessoal coloca, né? Mateus como sendo um estereótipo de uma pessoa autista. E assim, que interessante, né? É dizer, no corpo de Cristo, não é tudo de uma forma só, né? Mas todos são aceitos, bem-vindos. Exatamente. Né? E quando traz, né? Ah, mas a igreja é imperfeita e enfim, tem muito problema. Sim, você tá lá. Eu faço parte, né? Não dá pra ser, como, né? Porque é isso, né? E acho que até esse conceito de neurodiversidade é interessante, porque exatamente traz assim que não existe um cérebro igual ao outro, né? Não existe. Então, todos nós somos diferentes da forma do cérebro funcionar. É que tem diferenças que são mais típicas, outras que são menos, mas não tem uma forma igual, né? Todo mundo é diferente e a importância de nessa diferença a gente, né, conseguir ser corpo também, né? Sim, sim. E nós não estamos falando de permissividade, mas estamos falando de diferença e que essa diferença ela existe e ela nos ajuda a crescer, a enxergar o mundo de uma forma diferente, a enxergar as pessoas, quero melhor colocar. E o quanto isso é privilégio, é necessário, né, que a gente possa ter essa visão, né, de não julgar, não, porque aí fica um olhar muito farisaico, né? Sim. Assim, só dessa forma, só desse jeito. E eu costumo dizer que não tem uma mente humana, um ser humano perfeito. Existiu primeiro 2 que procuraram a imperfeição e acharam. Né? E depois veio Cristo, que sempre foi perfeito, nunca foi imperfeito. E na perfeição dele, ele veio nos alcançar na nossa imperfeição. Fora Cristo, que é o único perfeito, todo mundo, quando nasce com defeitinho de fabricação. Todo ser humano. Uns de um jeito, outros de outro, mas todos. Então, quer nivelar? Todo mundo veio com defeitinho de fabricação. Se você não sabe qual é o seu, você deve estar sofrendo muito, sim, né? Sim. Porque até saber, é isso, tá? Então, o que eu faço? Como é que eu lido com essa questão para não virar refém, né? Não ficar no lugar de vitimismo, enfim, uma série de coisas. Então, não ache, né, que existe perfeição ou que você é inatingível, né? Mas, assim, que bom, né? Que bom que nós temos um Deus que na sua perfeição Ele nos ama e nos aceita como somos. Né? Ele diz, vem, eu te aceito do jeito que você é, com a bagagem que você tem, com as dificuldades que você tem, porque eu te conheço melhor do que você mesmo. Então, eu te aceito, né? Eu não tô te rejeitando, eu não tô... Agora vem, bora, vem comigo e vamos caminhar junto, e a caminhada vai ser uma caminhada de desafios, de dificuldades, mas você não vai estar sozinho, eu estarei junto com você. Gente, isso é diferencial, né? Isso é diferencial. Então, que esse conteúdo possa te ajudar, né, a abrir mente, a pensar, a olhar o outro de uma forma diferente e que isso possa, de fato, abençoar a tua vida para que você possa abençoar a vida de outras pessoas, né, isso com certeza. Ruth, tem mais alguma coisa? Eu sei que é um assunto que, assim, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, né? Porque é um assunto muito rico, muito profundo, complexo, né? Sim. E com tantas nuances, assim, que precisam ser aprendidas, precisam ser consideradas. Mas existe aí alguma questão que você acha assim, olha, nós não podemos terminar hoje esse momento aqui de reflexão no Aprendendo com Elas sem considerar esse aspecto?
Não, acho que a gente passou assim por vários pontos, acho que talvez para concluir, que acho que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, né, dessa diferença, dessa diversidade, que é uma frase da Temple Grandin, né, que é uma pesquisadora autista, né, que ela fala assim, né, que o mundo precisa de todos os tipos de mente, né, e que é assim, né, as mentes diferentes e essa diferença, e a gente conseguir olhar isso, né, como é diferente de mim, funciona diferente de mim, mas enfim, né, estamos juntos, somos irmãos, somos colegas de trabalho, somos família, enfim, né, dentro de cada um desses contextos. Então, acho que é isso. Queria te agradecer muito também por essa oportunidade de estar aqui. Como eu falei, né, para mim, eu fico sempre muito feliz em estar junto de vocês. É isso, né? A gente continua a família, né? Nessa igreja universal, né? Digamos assim, invisível. E é maravilhoso isso. E, bem, muito bom. Também agradeço a todos que estão nos assistindo e, enfim, fico à disposição também caso tenha qualquer dúvida, e muito obrigada. Ruth, quais são aí os seus contatos, a sua rede social, enfim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, te seguir, por favor. Legal. Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, né, o meu Instagram é ruth.psique, né, @ ruth.psique. Meu e-mail também é ruth.psicologia@gmail.com. Fico à disposição também, caso vocês tenham, enfim, qualquer dúvida, e a gente poder conversar um pouco mais sobre o tema. Minha linda, olha, muito obrigada. Muito orgulho de ver o quanto você está crescendo. Sim. Nossa, que coisa linda, que Deus continue ampliando aí os horizontes profissionais, né? Sim. E que nessa nova jornada aí de mamãe, você curta muito, 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 porque é algo tão precioso. Curta o final da tua gravidez. Amém. Sabe? Obrigada. Que a chegada do Noah seja, assim, algo muito... especial, porque é um presente de Deus, né? Filho é herança, e você está recebendo uma herança preciosa. Sim. E não tem mãe melhor pro Noah do que a Ruth, né? E o pai também, o melhor pai e a melhor mãe, Deus escolheu vocês para entregar esse presente precioso, cheio de desafios, né? Como é que um serzinho tão pequenininho abala tanto, né? Gente grande, mas abala. Sim. Mas é tão, assim, precioso. A gente sente as inseguranças, mas aí Deus vai nos dando, né, o caminho, vai nos ajudando. E quando a gente percebe, né, a gente aprende tanto, né, com os bebês, com as crianças, filhos mudam e ensinam muita coisa. Sim. Então, que seja algo precioso na vida de vocês. Obrigada por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Obrigada. Não, eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Foi muito bom. Realmente, ficou aqui quietinho, ó, já está acostumado. Tá aprendendo aí com a mamãe e tudo, né? Muito bem. E a você que nos assistiu, muito obrigada por ter estado conosco. Mas, ó, não esquece, hein? Curte, comenta, compartilha, para que você possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, porque muita gente, às vezes, o teu contato está precisando ouvir o que nós conversamos hoje aqui. Então, vai lá. Tá? Curte, compartilha, vai lá no mulheres.ict no Instagram e curte, e também no @podcast Aprendendo com Elas. E até uma próxima, onde nós teremos outros temas aqui para aprender com elas.